Olá pessoal, boa noite. Boa noite para todos que estão presentes aqui no Salão de Estudos do Centro Espírita Vinhos do Senhor, a todos que estão nos acompanhando aí através do Facebook, do YouTube, posteriormente. E antes de nós darmos a necessária continuidade ao estudo do livro dos médiuns, vamos fazer uma prece, fechando os nossos olhos, relaxando o corpo, situando o pensamento no agora, nesse momento em que estamos juntos, congregados num mesmo ideal de estudos, num mesmo ideal de elevação espiritual. Talvez essa reencarnação possa ser assinalada como aquela em que nós definitivamente optamos para seguir o caminho do Cristo. As lições que hoje o Espiritismo nos traz, cheias de significados profundos para nós, seres imortais que somos, funcionam como um bálsamo para as nossas feridas internas, como um estímulo para nós seguirmos a nossa vida aqui, nutrindo com a necessária esperança, para que possamos, com coragem, caminhar definitivamente rumo à integração com o nosso Criador. Portanto, o momento de agora é um momento único, porque todo momento que é consagrado à atividade do Espírito reveste-se de profunda elevação, de profunda significação espiritual. Guardemos a paz, sintamos a paz presente neste local e que Jesus, o nosso Mestre Maior, possa ser sempre sentido por todos nós como o caminho, a verdade que conduz à verdadeira vida. Que assim seja. Bom, é o seguinte, nós estamos no capítulo 26 da segunda parte do livro dos médiuns, perguntas que podem se dirigir aos espíritos, perguntas que nós podemos fazer a eles. Nós vimos na semana anterior dois modos de perguntas, né? As perguntas simpáticas ou antipáticas aos espíritos e as questões sobre o futuro. Vimos se podemos realmente perguntar a eles a respeito do nosso futuro, quais são as perguntas que eles gostam, quais são as perguntas que eles não gostam. Hoje vamos dar prosseguimento com esse módulo aqui no item 290, perguntas sobre as existências passadas e sobre as existências futuras. Talvez seja um dos assuntos que atiçam mais a nossa curiosidade, né? Saber o que eu fui na vida passada. Tenho certeza que todo mundo aqui, né, se já não pensou uma, pensou várias vezes, nossa, o que será que eu fiz na vida passada? Que país que eu nasci? Qual foi a profissão que eu exerci? Será que eu fiz alguma coisa boa? Será que eu fiz alguma coisa ruim? Então, essa questão de saber o que a gente foi, essa curiosidade, às vezes, extravasa para perguntas aos desencarnados. Será que a gente pode fazer esse tipo de pergunta? Olha só a 15 aqui, ó. Os espíritos podem nos fazer conhecer as nossas existências passadas. Vem a resposta. Deus permite algumas vezes que sejam reveladas, segundo o objetivo. Se é para a vossa edificação e vossa instrução, serão verdadeiras. E nesse caso, a revelação quase sempre é feita espontaneamente, de modo inteiramente imprevisto, mas jamais o permite para satisfazer uma vã curiosidade. Eu acho que o fato de nós não termos uma lembrança daquilo que a gente fez em outras existências, já nos mostra que realmente nós não temos a condição psicológica necessária para termos esse tipo de conhecimento. Não temos. Muitas informações
se viessem à tona da consciência, longe de nos equilibrar, iriam nos desequilibrar. Longe de nos auxiliar na existência terrena, ia atrapalhar totalmente o nosso caminho. Não é à toa que Deus, na sua infinita sabedoria, vela tais informações a nós. E até mesmo quando desencarnados, viu? Quando a gente lê o livro Nosso Lar, nós observamos lá a história de um casal que espontaneamente, lá em Nosso Lar, começou a ter flashes de existências passadas. Foram pedir uma orientação para um mentor e esse mentor viu que realmente havia necessidade deles terem uma ideia daquilo que aconteceu no passado deles. Eles foram para um local, para uma câmara de recordação, aonde eles foram submetidos a vários processos magnéticos, e aí eles ficaram senhores de 300 anos de memória integral. Só 300 anos. Era o que eles tinham condição de saber. Quer dizer, nem desencarnados nós temos essa facilidade toda. De repente desencarnar e saber tudo que a gente foi em outras vidas. De modo algum. Isso iria mais nos prejudicar do que nos auxiliar. Encarnados, então, a mesma coisa. Agora, há circunstâncias que a divindade permite que nós saibamos uma ou outra coisa. Por quê? Porque aí existe um objetivo, aí existe algo sério, algo nobre. E como diz o Espírito aqui, a revelação é quase sempre feita espontaneamente, sem você perguntar, sem você buscar. Nem precisa, talvez, isso acontecer numa reunião mediúnica. Pode ser que aconteça espontaneamente durante um sonho. Pode ser que existam aqui pessoas que já tiveram flashes de vidas passadas durante o sonho. Normalmente, são aquelas situações em que você lembra, em que você sonha, e que trazem em você um impacto emocional muito grande, muito forte. São lembranças nítidas, em que você, além de assistir a cena, você participa da cena também. Em algumas circunstâncias, aquele sonho, nas suas mínimas particularidades, se repete. Às vezes dias depois, meses depois, de modo idêntico. São aquelas revelações espontâneas. Vem para satisfazer a nossa curiosidade? De modo algum. Vem para nos dar algum tipo de ensinamento. Principalmente ensinamentos referentes à nossa conduta no agora, nessa existência aqui de agora. Agora, para satisfazer uma curiosidade? Claro que não. Ah, mas eu não posso fazer uma terapia de vidas passadas, uma regressão? Poder fazer, você pode. Talvez os cuidados máximos seriam o seguinte: existe um bom terapeuta para fazer isso? Alguém que saiba fazer? Ou um picareta? Segundo, quais são as tuas intenções em querer saber o que você fez em vidas passadas? É algo nobre? Ou simplesmente para satisfazer a tua curiosidade? Eu quero saber se eu vivi na época do Cristo. Eu quero saber o que eu fiz na Inconfidência Mineira, onde é que eu estava, eu adoro a Inconfidência Mineira. E coisas desse tipo. Obviamente, você pode talvez receber informações que vão te prejudicar mais do que te auxiliar. A regressão de memória, através da TVP, Terapia de Vidas Passadas, deve ser utilizada simplesmente para fins terapêuticos. Para que a pessoa possa se livrar de traumas, de fobias que não têm a explicação na vida presente. E que se encontra, as suas raízes se encontram lá em existências passadas. Oi. Só consegue se lembrar aquelas pessoas que vêm da Terra totalmente desapegadas. Eu pergunto para você, qual é a sua preocupação? É com a sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus bens e gratidão. Se não conseguir desapegar das coisas da Terra, você vai ter lembrar do passado. Exatamente. É a mesma coisa que acontece aqui. Nós temos tantas preocupações aqui, por que não querer deixar tudo do passado? Exatamente. Ou seja, trazer mais preocupação para o agora. Mais dor emocional
Porque, como o senhor leu agora há pouco, né, a questão dos familiares. Vamos pegar o exemplo da família. Né, que debaixo do mesmo teto você se reúne com aquelas pessoas que foram pessoas amigas suas, mas também aquelas pessoas que foram inimigas suas no passado, para fins de reconciliação. Se às vezes, no ambiente familiar, a convivência com um ou dois membros é complicada, é difícil, sem saber do que foi feito em vidas passadas, imagina sabendo. Imagina você e os teus familiares terem consciência de tudo aquilo que foi feito entre vocês em outras existências. Por exemplo, que você assassinou seu pai, né? Ou que o seu filho de agora te passou a perna num negócio e te deixou na miséria em existência passada. E coisas desse tipo. Será que nós teríamos força, equilíbrio suficiente para vivermos em relativa paz, em relativa harmonia com os nossos familiares? Claro que não. Raríssimos seriam os casos, raríssimos. A regra é clara e é geral. Se você tem algum parente, né, com o qual você não se dá bem de jeito nenhum, o problema está lá nas vidas passadas, muito provavelmente está. Se não tem nada nessa existência que justifique, a causa está lá atrás. Né? Não importa o que foi que aconteceu, algo de ruim aconteceu. E vocês têm que se reconciliar. O Instituto Família serve, dentre outras coisas, para a recuperação das almas. Para que haja a necessária aproximação entre os seres que já conviveram juntos lá atrás. Mas retorna a mesma pergunta 15 aqui. Por que certos espíritos jamais se recusam a essas espécies de revelações? Quer dizer, numa reunião mediúnica você pergunta e o espírito vai te responder tranquilamente. Por que isso acontece? A resposta é clara e todo mundo deve saber qual é, né? São espíritos zombeteiros que se divertem às vossas custas. Como tem espírito zombeteiro por aí, né? É só a gente buscar algo que não é correto, algo que não é satisfatório em termos espirituais, que a gente abre largas portas à influenciação dos zombeteiros. Em geral, deveis considerar como falsas, ou pelo menos suspeitas, todas as revelações dessa natureza que não têm um fim sério e útil. Então, se aquela revelação que você recebeu não for séria e não tiver utilidade, quase sempre ela é falsa. Os espíritos gracejadores se comprazem em adular o amor próprio por pretendidas origens. Como assim? Ele de repente dá a informação, olha, na época do Cristo você foi um dos seguidores dele, você foi um dos apóstolos dele. Nossa, dá aquela afagada no orgulho, né? No ego. Aí a gente fica todo inchado, sabia, já desconfiava, né? Que eu fui alguma coisa nobre. E eles estão lá, exatamente, e eles estão lá, né, rindo de você, né, tirando uma com a tua cara. Gente, não dá certo isso, né? Há médiuns e crentes que aceitam por dinheiro contado o que lhes é dito sobre esse ponto, e que não veem que o estado atual do seu espírito não justifica em nada a classe que pretende ter ocupado. Você foi um apóstolo do Cristo, mas por que você não está agindo então como você agia antes? Né? Por que as tuas atitudes de agora, os teus pensamentos e as tuas palavras são bem inferiores à época que você foi um apóstolo do Cristo? Basta a gente ter bom senso e comparar, né? Porque não é possível, não há regressão. Se um sujeito foi apóstolo do Cristo naquela época, hoje ele deve estar muito melhor do que naquela época, né? E nunca inferior. Pequena vaidade com a qual se divertem os espíritos zombeteiros, assim como os homens. Seria mais lógico e mais conforme a marcha progressiva dos seres que tivessem subido de patamar ao invés de descido. É aquilo que a gente comentou. Para que se pudesse dar fé a essas espécies de revelações, seria preciso que fossem feitas espontaneamente por diversos médiuns estranhos uns aos outros e que tivesse sido revelada anteriormente. Aí, então, haveria razão evidente para se crer. É aquela questão da concordância dos ensinamentos dos espíritos, né? Uma mesma informação proveniente de diferentes espíritos através de médiuns diferentes que não se conhecem. Aliás, foi assim que a doutrina espírita foi construída, dessa forma. Retorna a mesma pergunta 15. Se não se pode conhecer a individualidade anterior,
Ocorre o mesmo com o gênero de existência que se teve, com a posição social que se ocupou, com as qualidades e defeitos que predominam em nós? Aí vem a resposta: não, isso pode ser revelado, porque podereis tirar proveito para a vossa melhoria. Mas, por outro lado, olha que resposta: estudando o vosso presente, vós mesmos podeis deduzir o vosso passado. Basta você verificar em você quais são as suas qualidades predominantes, as suas facilidades, quais são os seus erros, as suas dificuldades, quais são os seus vícios. E aí você pode ter, né, de forma bastante nítida, uma ideia daquilo que você foi em vida passada. Bastante nítida. Estude a si próprio. Não tem necessidade de você saber o nome que você teve, né? Se você foi homem, se você foi mulher, se você viveu em qual país. Isso é de só menos importância. O que vale realmente é a atitude, isso é que vale. Então, estude-se. Se você, por exemplo, é um indivíduo que tem grande facilidade, vamos pegar a parte mais material, vamos supor um indivíduo que tenha grande facilidade no terreno das matemáticas. O negócio flui. Significa que você, em vidas passadas, já desenvolveu aquilo lá largamente. Agora, se você tem uma tremenda dificuldade, possivelmente não. Se é que aquilo lá não veio bloqueado. Mas se veio bloqueado é porque você usou mal. Se você é um indivíduo que sabe fazer uma bela exposição, que sabe utilizar muito bem as palavras, pode ser que em vidas passadas você tenha exercido isso com facilidade. Agora, se você hoje veio com dificuldades tremendas de se comunicar com as outras pessoas, se vem aquela vergonha, aquele medo, né? Pode ser que você, em vida anterior, tenha abusado da questão da fala. E por aí vai. Se você é um indivíduo que hoje veio com dificuldades na parte motora, pode ser que você tenha abusado disso em vidas anteriores. Gente, estude-se. Não tem necessidade de saber exatamente o que foi que você fez, o seu nome, onde nasceu, século, pouca importância. Mas o que você fez, isso sim tem larga importância. Por isso que é importante o tal do conhece-te a ti mesmo. Daí a importância de nós termos uma força de vontade muito grande, uma serenidade e uma aceitação para as nossas dificuldades. Eu acho que nós, cidadãos do século XXI, do terceiro milênio, nós já devemos ter em nós o equilíbrio e a maturidade suficientes para olhar para os nossos erros, olhar para os nossos defeitos e aceitar que nós somos possuidores deles. Porque somente assim nós vamos dar o primeiro passo para vencê-los. Negar e fingir que nós somos coisa que na verdade nós não somos é permanecer estacionados. É não avançar. Não é? O estudo de si próprio é fundamental. 16. Pode nos ser revelada alguma coisa sobre as nossas existências futuras. Nossa, do passado é mais complicado, imagina do futuro. Não, tudo que vos disserem os espíritos a esse respeito não será senão gracejo. E isso se compreende. Vossa existência futura não pode ser decidida antecipadamente, uma vez que será o que vós mesmos tiverdes feito por vossa conduta sobre a terra, e pelas resoluções que tomardes quando fordes espíritos. Aquilo que a gente já comentou, né? Que a gente vai construindo o nosso futuro com as atitudes do agora. Quanto menos tiverdes a espiar, mais feliz você vai ser. Mas saber onde e como será essa existência, ainda uma vez, é impossível. Salvo o caso especial e raro de espíritos que não estão na Terra, senão para cumprir uma missão importante. Porque então seu roteiro, de alguma forma, está traçado de antemão. Vendo isso daqui, me lembro da questão de João Evangelista, em que certa feita Jesus diz para ele o seguinte: olha, importa que você fique aqui até que eu volte. E 12 séculos depois, João Evangelista reencarna como Francisco de Assis, com esse processo, com essa função aí de poder tentar reconstruir de maneira espiritual a Igreja Católica, né? Porque já era uma alma de escola.
Possivelmente já estava um negócio meio que planejado, né? Que no futuro ele ia ter uma reencarnação de grande relevância na parte religiosa. Mas aí a gente percebe um espírito de categoria muito maior do que a nossa. Quem somos nós? Não é verdade? É o que ele diz aqui. A exceção daqueles casos excepcionais, de indivíduos que vão desempenhar uma missão muito relevante. Aqueles que já são desmaterializados mesmo, né? Agora nós aqui, nós estamos penosamente andando no nosso presente, a gente não sabe o que vai ser do dia de amanhã, quanto mais saber da próxima existência. Não é mesmo? Vamos nos preocupar com o dia de hoje, que é o que realmente a gente tem. Passado já foi, o futuro ainda não existe. Se bem que para Deus existe, né? Porque Deus sabe tudo. Mas para nós não. Sobre essa questão de vidas passadas e futuras, perguntas? Sim. Não, pode falar. É o seguinte, eu fiz parte de um grupo que tinha um mestre que fazia regressão. Ele nunca conseguiu fazer comigo. Tentou, não fez, tudo bem. E tinha uma pessoa lá que ele fez regressão, e a pessoa veio falando alemão. Eu não sei se fala, porque eu não entendo alemão. Não tinha razão nenhuma, não tinha motivo para ajudar a comunidade, a cidade, o mundo. Seria verdade? Olha, difícil saber. Quer dizer, foi feita uma regressão nessa pessoa, e essa pessoa começou a falar uma língua semelhante ao alemão, né? Porque ninguém lá sabia alemão para ver se realmente era alemão, né? Já é o primeiro passo que a gente tem que pensar. Bom, a pergunta é, se realmente aquilo lá pode ter acontecido? Pode. Mas pode ter acontecido. Pode ser que tenha havido ali realmente uma regressão e ele ter acessado alguma existência passada dele. Agora a pergunta é, isso foi útil para a pessoa? Ajudou ela na presente existência? É isso que eu cheguei à conclusão. E Né? na época eu acreditei que era uma menina de 15 anos que falava alemão. Então, sei lá, a gente fica, né? Exatamente. Quer dizer, se houver algum tipo de utilidade envolvida nisso tudo, realmente vale a pena. Agora, não havendo utilidade, só para fins de mera curiosidade, chega a ser até arriscado. Você saber acessar certas informações que estão quietinhas, escondidinhas. A semelhança, né, daquele rio de águas tranquilas, aquele lago tranquilo, com lodo no fundo. Você pega uma varetinha e vai revolver aquele lodo ali no fundo, logo as águas ficam turvas. Né? Então, aquilo que a gente fez em vidas passadas é aquele lodo que está lá no fundo. Sei lá o que eu fiz. Se eu remexer muito, vão vir à tona certas informações que não vão me fazer bem. É algo que a gente tem que ter sempre bastante prudente. Não, é possível. Sim, claro que é possível. Por quê? Porque está na nossa memória integral. Isso não se perde. É que momentaneamente nós não estamos nos lembrando, mas está tudo lá arquivado. A pessoa detentora de uma técnica própria, ela pode trazer isso à tona. Agora, tem pessoas que são hipnotizáveis para receber esse tipo de regressão, para alcançar o estado de regressão, outras não. Foi o teu caso. Contigo ele não conseguiu promover a regressão. Umas 10 vezes. Não consegue, não adianta. Quando dá certo, dá. Quando não dá, não dá. Fala. Daniel, no YouTube tem vídeos sobre reencarnação do EQM. É um grupo de pesquisadores da Europa que são sediados na Alemanha, Rússia, França. São muito sérios e assim, eles gostam de pesquisar a fundo. Então, pessoas com problemas com estudos, eles pegam a pessoa, fazem todo um tratamento e tudo, e chegam à conclusão de que ela teve lampejos da vida passada dela em algum país europeu. Eles vão nesse país, eles fazem um pente fino para ver se realmente aquela pessoa naquela época existiu. Perfeito. É muito curioso. Na verdade, você falou EQM, mas não é EQM, é TVP. EQM seria experiência de quase morte. Na verdade, é TVP. Me parece que tiveram pessoas que tiveram experiência De quase morte? eles relembraram do passado. Ah, entendi. Aí eles pesquisam para ver se realmente. Para ver se realmente bate. Né? Porque eles não estão assim, focando na parte religiosa. O deles é científico. Porque isso daí, se você for ver, a rigor não tem nada a ver com religião.
né? É algo científico, é uma lei da natureza, né? A reencarnação, a lei de causa e efeito são leis da natureza. É que nós devemos acessar essas informações todas com critérios éticos, né? E no caso, esses pesquisadores aí que você falou, né, que abordam aquelas pessoas que tiveram uma regressão espontânea e depois vão fazer essas pesquisas para ver se realmente está comprovado. Isso daí tem um valor científico muito grande e serve como motivo de convencimento para muitos. Você percebe que ali não é uma simples curiosidade assim. Não, eles são sérios e eles querem fazer alguma coisa para realmente descobrir se realmente há vida antes da vida. Inclusive, alguns exemplos que tiveram, envolvia a Igreja Católica, o Vaticano, e eles tiveram que bater de frente com o Papa e outros bispos. Não, tem vários exemplos aí de pessoas que foram às vezes curadas de fobias, de traumas, por conta de TVP. Eu me lembro agora de um caso que eu li num livro, de um menininho que começou a frequentar a escola, mas ele tinha verdadeiro pavor de ir para a escola. Chegava o momento de ir para a escola e chorava, tal, né, não queria, e a mãe forçava ir para a escola, na salinha de aula, aquele absurdo, só chorava e com medo, chamava os pais e nada. Resolveram, né, abordar o porquê disso. Não foi nem feita uma terapia de regressão com a criancinha, numa reunião mediúnica mesmo, pedido pela criança. E foi revelado que numa existência passada, mais ou menos na idade em que ela se encontrava, ela estava numa escola e a escola pegou fogo. A escola pegou fogo, o teto desabou em cima dela, ela acabou desencarnando. Então isso veio na forma de trauma. Ela não sabia exatamente o que tinha acontecido, ela não se lembrava, né, do teto pegando fogo e caindo em cima dela, não. Mas vinha um medo de entrar num ambiente de aula. Quer dizer que aquilo lá não ficou bem resolvido dentro dela. Veio na forma dessas fobias. Logo depois isso foi trabalhado, devidamente trabalhado, e é claro, ela foi melhorando e pôde frequentar as aulas normalmente. Está vendo? Aí sim, você utiliza essas informações para fins de auxílio, para fins terapêuticos. Como o caso daquela pessoa que morria de medo de bola. Não podia ver bola, nada, esférico, ela ficava apavorada. Aí com ela foi feita uma regressão de memória. Ela havia sido soldado na época da Secessão, na Guerra da Secessão, aquela guerra da libertação dos escravos, nos Estados Unidos, e ela recebeu um tiro de canhão, a bala arredondada, né, que estraçalhou o corpo dela. Isso daí ficou bastante impresso, fortemente impresso na sua memória integral. Veio na forma dessas fobias. Tudo aquilo que era esférico. E é interessante, depois que a pessoa tem essa lembrança, né, o fato ganha uma certa ressignificação. Ela deixa de ter o medo. Ela é curada daquelas fobias todas. Ah, sim, o sonho, sim. Assim, existem diversas categorias de sonhos. Os sonhos, eles podem expressar tanto um anseio fisiológico da pessoa, como uma lembrança de vidas passadas. Isso pode realmente acontecer, Danilo, né? Isso pode vir espontaneamente, na forma de flashes, né? Mas quando isso acontece, são aquelas revelações espontâneas que foram ditas aqui. Quase sempre isso vai acontecer para te ajudar nessa presente existência, em algum aspecto da tua vida. Ah, sim. Sim, claro. Mas por quê? Porque, Danilo, a nossa proximidade com o aspecto animal da vida é ainda muito grande.
né? Com aquilo que é palpável, com aquilo que ainda é material, conforme o Sr. Gilberto falou agora há pouco, naquele exemplo que ele deu do livro Ação e Reação. As nossas preocupações ainda são muito materiais, né? Então a gente busca coisas muito materiais ainda. Mas eu creio que nós já estamos chegando num certo nível, num certo grau de consciência, em que vamos espiritualizar cada vez mais a nossa maneira de ver, de sentir e de dar o significado para a nossa existência. E aí essas coisas vão todas se resolvendo aos poucos. Todas se resolverão aos poucos. Perguntas sobre os interesses morais e materiais. 17. Podem pedir-se conselhos aos espíritos? Será que eles podem nos aconselhar, gente? Sim, certamente. Os bons espíritos jamais recusam ajudar aqueles que os invocam com confiança, principalmente naquilo que toca a alma. Mas repelem os hipócritas, os que têm o ar de pedirem a luz, mas que se comprazem nas trevas. Ou seja, eles nos dão bons conselhos? Claro, desde que seja com um objetivo nobre. Quando a gente pede alguma coisa para fins eminentemente espirituais. Olha só a 18. Os espíritos podem dar conselhos sobre as coisas de interesse pessoal, algumas vezes segundo o motivo. Isso depende também daquele a quem se dirige. Os conselhos concernentes à vida privada são dados com mais exatidão pelos espíritos familiares. São aquelas pessoas, mesmo desencarnados, que estão mais ligados a você. Porque se ligam mais a uma pessoa e se interessam ao que lhes concerne. É o amigo, o confidente dos vossos mais secretos pensamentos. Mas com frequência os fatigais com perguntas impertinentes e vos deixam. Seria tão absurda perguntar coisas íntimas aos espíritos que são estranhos, como vos dirigir para isso ao primeiro indivíduo que encontrasseis em vosso caminho. Não se esqueçam jamais que a puerilidade das perguntas é incompatível com a superioridade dos espíritos. Ou seja, você não vai querer conversar com um espírito de ordem superior para assuntos do dia a dia seu, para assuntos rasteiros, para assuntos de ordem material. Isso não. Agora, quando é para dar conselhos sobre conduta moral, conduta ética, aí sim, de bom grado, eles vêm e nos aconselham. 19. Os espíritos familiares podem favorecer os interesses materiais pelas revelações? Resposta: podem. E o fazem algumas vezes, segundo as circunstâncias. Mas estejais seguros de que jamais os bons espíritos se prestam para servir a sua ganância. Os maus fazem cintilar aos vossos olhos 1000 atrativos para vos estimular e vos enganar em seguida pela decepção. Sabei também que se a vossa prova é a de suportar problemas, vossos espíritos protetores podem vos ajudar a suportá-la, suavizá-la, mas no próprio interesse vosso do futuro, não lhes é permitido dela vos isentar. Então, os interesses materiais, mais uma vez, é o mesmo ponto de vista. Mais uma vez, é a mesma ideia básica. Desde que sejam motivações de ordem superior, de ordem espiritual, os bons espíritos, os protetores, vêm e nos aconselham. Aquilo que é de ordem mais material, provavelmente, aqueles espíritos mais ligados a nós, aqueles espíritos mais familiares, que nos conhecem mais intimamente, aqueles que talvez conviveram conosco quando encarnados aqui. E aí eles podem dar esse tipo de ideia, esse tipo de conselho. Mas qual é a garantia de legitimidade, de elevação que a gente pode ter? A garantia é o Espírito que está falando. Não é preciso ir muito longe, não. Você está com algum problema e você vai conversar com alguém sobre aquele problema, normalmente você procura aquele indivíduo que você sabe que pode confiar. Aquela pessoa que tem uma boa conduta na vida, aquela pessoa que é mais experiente, aquela pessoa que vai te auxiliar, aclarar a tua mente de alguma forma. Você não vai perguntar para qualquer um. Porque qualquer um, às vezes, pode dar os seus próprios conselhos. Errados. Às vezes de boa fé, mas que vão mais te prejudicar do que ajudar. Nossos espíritos protetores podem, em muitas circunstâncias, nos indicar o melhor caminho.
sem, entretanto, nos conduzirem pela mão. De outro modo, perderíamos toda a iniciativa e não ousaríamos dar um passo sem ter recorrido a eles. E isso em prejuízo do nosso aperfeiçoamento. É a mesma coisa. Você é estudante, você está fazendo uma prova. De repente o professor chega do teu lado e começa a falar as questões. O aluno adora isso, né? Aí o próprio professor depois corrige a prova, você tira 10. Beleza, tirei 10. Mas você não tirou 10. Porque na verdade aquelas respostas não são suas. Você não aprendeu nada, você não evoluiu. O mesmo acontece com os conselhos dos bons. Eles podem talvez nos fazer vislumbrar um caminho, nos sugerir alguma coisa, mas nunca eles vão nos pegar pela mão. Nunca. Porque aí eles vão estar percorrendo um caminho que compete a nós percorrer. Com trabalho, com esforço, com dedicação, porque é aí que a gente vai crescer. É aí que nós vamos nos aprimorar. Frequentemente, quando estamos passando por situações de aflição, pedimos para Deus tirar de nós aquele fardo, nos livrar daquele mal. E o mal permanece. A situação aflitiva permanece. Por quê? Porque ela é boa para você, para o teu crescimento espiritual. Se ela surgiu na tua vida, que existe alguma lição embutida nela, que você tem que enxergar e aprender. Os bons espíritos vêm, nos fortalecem, nos dão as boas energias, nos orientam, mas sempre dão para nós a liberdade da escolha. Porque senão a gente perderia o mérito, né? É a mesma coisa. De repente você entra numa faculdade de medicina e sem cursar as aulas, você recebe o diploma de médico. Legítimo diploma de médico. Mas você não estudou para ser médico. Você vai ter só o diploma, você não vai ter o conhecimento. Então as dificuldades da nossa existência, os desafios da nossa vida, nos impelem a crescer. E isso eles não vão tirar. É que a nossa ideia é mesquinha ainda, né? Ainda nós não temos, talvez, essa ideia totalmente espiritualizada da existência. Ainda não caiu a ficha o quanto que a existência na carne é breve. Se vocês lançarem o olhar para trás da vida de vocês, com muita facilidade vocês vão se lembrar na época da infância, da adolescência. E olha onde que vocês estão hoje. Fala assim, nossa, mas como passou rápido. Frequentemente falamos isso e ouvimos isso das outras pessoas, né? Nossa, passou muito rápido. E passa rápido mesmo. Então, para que ficarmos com muita angústia interior por problemas que surgem na nossa existência com objetivos de crescimento espiritual? Não compensa o tormento íntimo que nós criamos e que piora muito aquela problemática. Você pode ter certeza que se você está passando por uma situação aflitiva, uma certa percentagem da tua aflição você está criando naquele momento, naquele exato momento. Uma simples mudança de postura ou de visão da coisa já aliviaria muito a tua barra. E a gente insiste novamente em dar murro e ponta de faca, em percorrer um caminho errado, com ideias erradas, com posturas erradas. Né? Mas não adianta, se você não aprendeu aquela lição, ela vai se renovar. Se não for agora, vai se renovar mais para frente. Né? É lei da vida isso daí. Ninguém quer problema, mas os problemas chegam para a gente. A partir do momento que eles chegarem, a gente tem que encarar, né? 20. Se uma pessoa deixa, ao morrer, negócios embaraçados, olha que pergunta, pode-se pedir ao seu espírito para que ajude a resolvê-los? E pode-se também interrogá-lo sobre o patrimônio real que ele deixou? No caso desse patrimônio não ser conhecido, se for no interesse da justiça? Pergunta, né? A resposta: você esquece que a morte é uma libertação das preocupações terrenas? Credes, pois, que o espírito que está feliz com a sua liberdade venha de boa vontade retomar a sua prisão para se ocupar com coisas que não mais lhe interessam, para satisfazer a cupidez dos seus herdeiros que talvez
se rejubilem com a sua morte na esperança que seja proveitosa? Você fala de justiça, mas a justiça está na decepção da sua cobiça. É o princípio das punições que Deus reserva à avidez dos bens terrenos. Aliás, as dificuldades que algumas vezes deixa a morte de uma pessoa faz parte das provas da vida. E não está no poder de nenhum espírito dela vos livrar, porque estão nos decretos de Deus. É mesmo, né? A pessoa às vezes vive a vida inteira envolta aí nos negócios, nos problemas, é empregado para pagar, é conta para pagar, sabe? É imposto, é isso, é aquilo. Aquela pessoa desencarna. Liberta disso tudo. Aí, de repente, ela está lá no plano espiritual, né? Tranquilona, começa a receber dos seus parentes lá de baixo, né? Me ajuda a resolver esse problema. Me ajuda a pagar essa conta. Me ajuda qual decisão eu tenho que tomar. Ela se libertou dessa problemática toda. Não é? É justo a gente fazer isso com essa pessoa? Claro que não. Ah, mas a pessoa desencarnou e nos deixou com problemas materiais, financeiros. Ninguém sofre por um acaso. Faz parte das leis da vida isso daí. Né? Agora, se for no interesse daquela pessoa, e se houver as circunstâncias adequadas, coisas que são raras, aí sim ela pode vir e ajudar, de certa forma, de certa maneira. Pergunta sobre a sorte dos espíritos. Podem pedir-se aos espíritos notícias sobre a sua situação no mundo espiritual? Será que eu posso perguntar? Como é que está o fulano aí? Sim. E as dão de boa vontade, quando o pedido é ditado pela simpatia ou desejo de ser útil, não pela curiosidade. Mas então eu posso saber como é que meu parente está no plano espiritual? Pode, claro que pode. Né? Agora você tem que saber, a reunião mediúnica se é séria. Se o médium realmente é sério. Se o espírito que está se comunicando ali é digno de crédito. Para você não receber informação desencontrada. Você vai às vezes em qualquer lugar, mediante pagamento, para saber a notícia do teu pai que desencarnou, muito provavelmente vai ser um espírito zombeteiro ali que vai dar aquela informação para você. E vai falar, nossa, teu pai está sofrendo horrores lá no umbral. Como é que você sai daquilo lá? Como é que fica teu estado interior? Não é? Então, se o pedido é motivado por simpatia e desejo de ser útil, ele é válido. E você pode obter a resposta. Os espíritos podem descrever a natureza dos seus sofrimentos ou da sua felicidade? Claro que pode, né? Perfeitamente. E essas espécies de revelações são um grande ensinamento para vós, porque vos iniciam na verdadeira natureza das penas e recompensas futuras. Gente, fantástico, né? Quando a gente pega, por exemplo, o livro O Céu e o Inferno. A segunda parte do livro O Céu e o Inferno é recheado de depoimentos de indivíduos desencarnados nas mais diversas situações lá no plano espiritual. Espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos endurecidos no mal, suicidas, né? Qual que é o porquê daquelas revelações todas? Curiosidade? Não. Lições para nós. Porque lá o indivíduo que está, por exemplo, numa situação muito feliz, ele explica para nós o que ele fez quando estava encarnado aqui na Terra. Que justifica o porquê da felicidade dele. E aí o que a gente pode fazer? Buscar copiar os exemplos dessa pessoa. Aí de repente vem da comunicação um espírito sofredor ao extremo. E explica para nós que quando estava encarnado aqui, aprontou coisas terríveis. Aí de repente você se identifica com esse espírito e fala assim, nossa, isso que ele estava falando que ele fez, eu faço. Então se ele está assim agora, quando eu desencarnar eu vou ficar do mesmo jeito. E aí você trata de se corrigir para não passar por aqueles problemas na parte espiritual. Então essas revelações aí, a respeito das alegrias e das infelicidades, se a gente souber aproveitar, mas a gente ganha muito com isso daí. Em reuniões mediúnicas, por exemplo, né, quando vem um espírito sofredor falar dos seus problemas,
a gente se identifica com eles. Muitas coisas que eles passaram quando encarnados aqui, nós estamos passando. E se a nossa atitude foi igualzinha a dele, talvez no futuro, ao desencarnarmos, ficaremos na mesma situação. Ao invés de você ser o doutrinador, você passa a ser o espírito doutrinado. Né? Você vai ser aquele espírito sofredor que vai estar dando comunicação ali através do médium para receber informações, receber orientações. Então, para nós, isso daí é de extremo valor. 23. Evocando-se uma pessoa cujo destino é desconhecido, pode-se saber por ela mesma se ela ainda está encarnada? Resposta: sim, se a incerteza da sua morte não for uma necessidade ou uma prova para aqueles que têm interesse em sabê-lo. Se ela está morta, pode dar a conhecer as circunstâncias da sua morte? Olha, se ela a isso liga alguma importância, vai fazer. De outro modo, pouco lhe importará. Um exemplo, alguém da sua família desaparece. Está desaparecida há 15, 20 anos. Será que eu poderia, através dos desencarnados, numa reunião mediúnica, saber se essa pessoa ainda está encarnada? Ou saber se ela desencarnou? Isso pode acontecer? Pode perfeitamente acontecer. Desde que não esteja dentro do nível de provas e expiações para você. Porque se você tiver que passar pela angústia da dúvida, eles não vão te responder. Você fica com a angústia da dúvida. Porque para o teu crescimento espiritual é o melhor. Ah, mas aí de repente você recebe a informação de que aquela pessoa, que é o seu parente que está perdido há 15 anos, desencarnou. Essa pessoa pode falar para você que jeito que ela desencarnou? Pode. Se ela quiser, ela pode. Se ela liga isso a alguma importância, ela pode falar. Caso contrário, não importa. Quando a gente desencarna, as coisas mudam um pouco não, bastante, no que diz respeito à valorização de algumas coisas. Por exemplo, a valorização do corpo de carne. Enquanto estamos aqui encarnados, valorizamos exageradamente o corpo físico. Quando desencarnamos e percebemos que a verdadeira vida é espiritual, o corpo físico é encarado como uma veste rota que deixou de ser útil e que está apodrecendo ali no caixão. Nossa, que imagem forte, né? Mas é. O corpo nada mais é do que isso daí. Ele é um excelente e abençoado instrumento para a tua elevação espiritual enquanto você está encarnado. Devemos tratá-lo com respeito e com carinho. Agora, a partir do momento que você desencarna, ele serve para quê? Para nada mais. É uma veste que serviu muito durante décadas, mas que agora não serve mais. Vai se decompor. Vai para o imenso laboratório da natureza. Vai fazer parte de outros corpos no futuro, enquanto você vai permanecer vivo. Então, se essa pessoa ligar a importância à morte que ela teve, maravilha. Caso contrário, não. Até aqui, perguntas? Observações? Pergunta sobre a saúde. Os espíritos podem dar conselhos sobre a saúde? Resposta: a saúde é uma condição necessária para o trabalho que se deve realizar na Terra. Por isso, delas se ocupam com boa vontade. Mas como há entre eles ignorantes e sábios, não convém, mais por isso do que por outra coisa, dirigir-se ao primeiro que chega. Quer dizer, eles podem dar conselhos sobre a nossa saúde? Perfeitamente. Agora, depende de quem vem o conselho, né? Aí logo veio a pergunta 25. Se a gente perguntar a um espírito que foi médico, é mais certo obter um bom conselho? As celebridades terrestres não são infalíveis e têm frequentemente ideias sistemáticas que não são sempre justas e das quais a morte não as livra imediatamente. A ciência terrestre tem bem pouco de coisas em comparação com a ciência celeste. E só os espíritos superiores têm essa última ciência. Me lembra André Luiz, né? Quando ele já se vê equilibrado lá em nosso lar, ele vai pedir trabalho. Ele foi pedir trabalho com a intenção de começar a trabalhar como médico.
né? E aí entrava de 2 em 2, não sei quem leu o Nosso Lar, lembra dessa parte. Entrou ele com uma senhora, para fazer a entrevista com o mentor lá. E a mulher começou a falar primeiro. Eu sei que o mentor deu uma na mulher, que a mulher perdeu até o rumo. E aí André Luiz ficou com vergonha, né? Não, me arruma qualquer coisa aí. Ele leu o pensamento do André Luiz e falou assim, não, você não quer qualquer coisa, você quer voltar a exercer as suas funções de médico aqui. E aí ele explica o quanto que lá no plano espiritual é diferente. Como que lá é diferente, como que as coisas lá são vistas sob o âmbito e sob o ponto de vista espiritual, de uma forma que André Luiz ainda naquele momento não tinha condições de exercer. Então a primeira tarefa dele foi trabalhar nas câmaras de retificação, limpando o vômito de espíritos resgatados do umbral. Porque ele tinha, naquele momento, que aprender uma lição importantíssima, da humildade. Então, não é garantia de nada. O indivíduo teve uma profissão aqui na Terra, ele desencarnou, você perguntar coisas para ele. Porque pode ser que o ponto de vista ali seja totalmente diferente. A ciência celeste, ou espiritual, é bem mais avançada do que a nossa ciência. O sábio, tornado espírito, reconhece seus erros científicos? Se ele alcançou um grau bastante elevado para estar desembaraçado da sua vaidade e compreende que seu desenvolvimento não está completo, reconhece e confessa. Mas se não está bastante desmaterializado, pode conservar alguns dos preconceitos dos quais estavam imbuídos na Terra. Tudo depende do grau de desmaterialização do espírito. Não basta a pessoa estar desencarnada, ela tem que estar desmaterializada. Há indivíduos encarnados, bem desmaterializados, com ideias bem espirituais. E o contrário também acontece. Há desencarnados com ideias totalmente materiais. Falando na questão da saúde, me lembra a historinha do surgimento da fórmula da pomada Vovô Pedro, que foi dada de modo espontâneo ao João Nunes Maia, é isso? É isso, João Nunes Maia? Numa reunião mediúnica, aliás, não foi nem numa reunião mediúnica, foi numa visita que ele fez na época, um leprosário, em que ele estava distribuindo alguns livros, espíritas, e de repente, no final daquilo lá, quando existiam poucas pessoas no salão, ele vê adentrar no salão um espírito com uma luminosidade assim, tremenda. O espírito chega até ele e fala o seguinte, olha, eu vou ditar para você uma pomada, que vai acalmar as dores e vai ajudar bastante as feridas, as chagas das pessoas portadoras de hanseníase. E ele dita a fórmula. E o João Nunes Maia, olhando aquela figura, falou o seguinte, mas eu lembro de você, qual que é o seu nome, Ele falou assim, não, fala aí, põe aí Vovô Pedro. E aí veio e surgiu a famosa pomada do Vovô Pedro. Depois de muito tempo, o João Nunes Maia, vendo algumas fotos de alguns livros, reconheceu o espírito de Mesmer, que foi aquele indivíduo que ressuscitou o magnetismo animal, e que foi um dos precessores da doutrina espírita. Então, quando vem essas informações da forma como que foi, sem nenhum pedido, de maneira espontânea, a gente percebe a ação dos céus aqui na Terra. Depois vocês busquem saber os detalhes de como essa fórmula veio. É interessantíssimo. Contei meio por alto, mas é muito bonita a cena que João Nunes Maia descreve. Perguntas sobre invenções e descobertas. Seria legal, Seria interessante a gente perguntar para os espíritos a respeito de algumas descobertas, ou de algumas máquinas que podem ser inventadas. Pode isso fazer? Vai perguntar, você pode, Mas olha a resposta. A ciência é obra do gênio. Não deve adquiri-la senão pelo trabalho, porque é só pelo trabalho que o homem avança no seu caminho. Que mérito teria se não houvesse senão que interrogar os espíritos para tudo saber? Todo imbecil poderia tornar-se sábio a esse preço. Ocorre o mesmo com as invenções e as descobertas da indústria. Depois, há uma outra consideração, a de que cada coisa deve vir a seu tempo e quando as ideias estejam maduras para recebê-las. Se o homem tivesse esse poder,
transtornaria a ordem das coisas, fazendo crescer os frutos antes da época. Mais uma vez a questão do trabalho, do esforço, da dedicação, porque é através disso que o indivíduo cresce, evolui e se aprimora. Caso contrário, seria muito fácil, né? Você aborda o desencarnado através de um médium, ele dita para você uma fórmula lá, né, para acabar com a caspa. Olha, eu vou ditar para você uma fórmula para acabar com a caspa. Aí você faz aquela fórmula, é um sucesso, você vende e fica milionário. Vale a pena isso? Cadê o trabalho seu? Cadê o seu esforço? Cadê a sua dedicação? Você cresceu intelectualmente? Não. Você se esforçou? Não. Se você só perguntou aos espíritos. Infelizmente, tem muita gente por aí que acha que os desencarnados estão à nossa disposição para isso. Para ditar fórmulas mágicas, os números da Mega Sena e por aí vai. O foco deles não é esse. O foco deles é nosso aprimoramento espiritual. Ah, mas eles não podem inspirar? Claro que podem, gente. Óbvio. Mas eles vão inspirar quem? Aquelas pessoas que têm condição para aquilo. E eles não dão a fórmula prontinha. Eles inspiram. Eles jogam as ideias. Para elaborar as ideias é trabalho total da pessoa. Por exemplo, se vier algum espírito aí, querer me inspirar a desenvolver algum tipo de motor movido a água, vai estar perdendo o tempo dele. Eu não sou engenheiro, não sou nada, né? Agora ele pode inspirar aqueles indivíduos que estão nessa área e que têm toda a capacidade para desenvolver aquelas ideias. Aí eles inspiram um Santos Dumont, aí eles inspiram um Thomas Edison, eles inspiram um Albert Einstein, eles vão inspirar um Michelangelo, um Aleijadinho, que aliás são o mesmo espírito, né? Aleijadinho e Michelangelo, o mesmo espírito, né? E é o mesmo espírito, o mesmo espírito. E por aí vai. A beleza da obra, né? E ele teve que vir naquele jeito, porque como Michelangelo, ele era extremamente raivoso, irritado, né? Agressivo, né? Ele peitava até o Papa. Imagina naquela época, né? Século XVI, né? Peitar os papas, ele fazia isso, né? E veio para ganhar a necessária humildade com o gênio do Antônio Francisco Lisboa, né? Que é o Aleijadinho. Quer dizer, para esses indivíduos, eles estão totalmente aptos a receber as intuições, mas eles é que vão desenvolver. Os grandes compositores das músicas clássicas, eles falavam isso, que de repente eles ouviam uma sinfonia inteira na cabeça numa única nota. E eles tinham que ter o trabalho de decompor aquilo lá em várias e várias pautas. Recebiam a intuição. Agora, se algum desencarnado quiser, através de me passar uma sinfonia, vai estar perdendo o tempo dele. Nem gaita eu sei tocar, né? Eles vão procurar quem? O indivíduo que está apto a dar desenvolvimento àquelas ideias todas. Nem isso, nem isso. Nem isso. Negação, só uma negação na parte da música. Olha, me lembra a história do Ícaro Redimido. Quem lê o livro sabe o que eu estou falando, né? Que conta a vida no plano espiritual de Alberto Santos Dumont. E lá pelas tantas naquela obra, que eu acho uma obra muito interessante, principalmente 3 capítulos no meio da obra que fala sobre depressão, que aliás que foi o que motivou o suicídio de Santos Dumont, foi a depressão, em que ele explica como que foi feita o planejamento da invenção do avião aqui na Terra. Diz que no plano espiritual foram reunidos alguns espíritos, algumas dezenas de espíritos, que já haviam se notabilizado por algumas invenções aqui na Terra, inventores. E eles receberam um curso, que durou sei lá quanto tempo, a respeito de como construir um avião. Interessante que quem deu esse curso foi Leonardo da Vinci. Foi ele que ministrou esse curso aí. E de repente aquela penca de espíritos reencarnou aqui na Terra, trazendo na sua memória ali aquela intuição de inventar ali, né, algo para voar. Obviamente alguns se perderam para fazer outras invenções, né, porque todos têm seu livre-arbítrio. Né? Wright. E o negócio ficou entre quem? Os irmãos Wright e Santos Dumont. Né? Parece que eles inventaram mais ou menos na mesma época. E no livro fala, né, que a gente realmente perdeu. Né? Os irmãos Wright, eles inventaram o avião primeiro do que Santos Dumont.
Mas, enfim, eram pessoas totalmente capacitadas para isso. Oh, inventou nada. Ninguém inventa nada. Já existia isso do lado de lá, eles simplesmente vieram com a missão de materializar aquilo que já existia no plano espiritual aqui na Terra. Mas para isso tinha que ter competência para tal. Né? É o que fala essa partezinha aqui sobre invenções e descobertas. Interessante, né? Nada acontece por obra do acaso. Por isso que se diz aqui que tudo tem seu tempo certo para acontecer. Não adianta a gente querer passar o carro na frente dos bois. Vai acontecer no momento certo, na época certa. Mas a obra inventou o canhão. Isso. E não, o que aconteceu foi o seguinte. Opa, olha que pergunta. Na verdade, antes dele ser Alberto Santos Dumont, numa das vidas passadas dele, ele foi um indivíduo que realmente inventou e concebeu a ideia do canhão. Né? Ah, quer dizer que isso já existia no plano espiritual? Óbvio que não. Isso daí é orientação das trevas. Né? Ele utilizou a sua condição de inventor, de gênio, não para o lado positivo, mas para o lado negativo. Né? Aliás, foi por isso que ele veio para inventar o avião como se fosse uma corrigenda desse débito passado. Né? Ele que inventou o canhão, imaginou? As guerras, o impulso que isso deu para as guerras, não é verdade? Aí a gente pode ver a questão também da própria bomba atômica. A ideia de aproveitamento da energia nuclear é positiva, provavelmente uma intuição que veio lá do plano espiritual superior. Agora, varia de acordo com o nível moral e com a ética dos cientistas e inventores. Você pode utilizar, né, a energia nuclear para poder produzir energia elétrica, ou você pode utilizar aquilo ali para construir uma bomba atômica. Quer dizer, a ideia é sempre nobre, bela e justa. Agora, compete ao ser humano imprimir um caminho ético e espiritualizado para aquilo lá. A responsabilidade é toda nossa. Né? A pólvora. Por que foi inventada a pólvora? Li teu pensamento. Por que foi inventada a pólvora? Né? Para que isso? Justamente para você explodir grandes pedras, para você abrir estradas, né? Desenvolver locais. Foi inventado na China para festas. Aí, Gengis Khan utilizou ela para outras finalidades. Quer dizer, você vai ver o quê? Você vai ver o pensamento ali, uma inteligência elevada, porém com uma ética baixa, que é característico de muitas pessoas, aliás. Né? Aí inventou a pólvora e daí você já viu o que aconteceu nos dias de hoje, né? Perguntas sobre tesouros ocultos. Hein? Será que não existe um tesouro enterrado no quintal de casa? Os espíritos podem fazer descobrir os tesouros ocultos? Os superiores não se ocupam dessas coisas, mas os zombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem, ou podem indicar um no lugar ao passo que está no outro. Já imaginou? Vem um zombeteiro e fala o seguinte, ó, você vai pegar uma pá, você vai caminhar 30 passos para o oeste e 20 para o leste. Cava 10 metros, tem o tesouro lá. E o cara vai seco, né? Para fazer isso. E o zombeteiro está lá rindo da cara dele. Os superiores não se ocupam desse tipo de coisa. esses tesouros alemães que estão sendo achados em determinados países da Europa, não poderia ser uma reparação, uma devolução daquilo que os alemães pegaram? Aí quando você vê um objetivo... Às vezes esse povo que está Sim, sim. Aqueles espoliados em vidas passadas, perfeitamente. Mas aí o que vai acontecer? Eles não estão perguntando para os espíritos isso. Essas descobertas estão acontecendo como? Acidentalmente. Aliás, o acidentalmente entre aspas mesmo. Porque algo desse tipo, você percebe que pode ter uma certa indução espiritual ali para fins de reparação. Aí é outro caso. Né? Que pensar da crença, só um segundinho, nos espíritos guardiães de tesouros escondidos. Os espíritos que não estão desmaterializados apegam-se às coisas. Os avaros que ocultaram seus tesouros podem ainda os vigiar.
e os guardar depois da sua morte. E a perplexidade em que estão de os ver arrebatar é um dos seus castigos. E olha que interessante isso daqui. Há também os espíritos da terra, encarregados de dirigir-lhes as transformações interiores, e dos quais, por alegoria, se fizeram os guardiães das riquezas naturais. Interessante, né? Será que esses espíritos da terra aqui seriam os elementais? Né? Ou será que são espíritos realmente humanos que têm essa função de organizar as modificações no interior da terra? Porque se existem aqueles que organizam as tempestades, como está lá no livro dos Espíritos, existem aqueles que trabalham lá no interior da terra também, nas camadas da terra. Né? Nossa, quer dizer que existem espíritos que se apegam a tesouros? Claro. A joia pode ficar amaldiçoada? Pode. De repente você adquire uma joia antiquíssima e vem com ela uma lenda de que aquela joia é amaldiçoada. Muitas pessoas morreram, né, por conta daquela joia. Pode existir um fundo de verdade naquela historinha. Pode ser que um ou vários espíritos estejam magneticamente ligados àquela joia. Porque são inferiores. Porque são materializados. Da joia, exatamente. Aquela lá é perfeita, aquela lá mostra exatamente a... sim, a história é o seguinte, um casal que era muito ligado ao Chico, né? De repente recebeu uma informação dele, que quando eles fizessem 10 anos de culto do Evangelho no lar, de modo ininterrupto, Jesus ia lhes dar um presente. E assim foi. Né? E eles eram pessoas de posse, eram ricos, né? E aí, quando se completou os 10 anos, fizeram aquela reunião lá de Evangelho no lar, na casa deles, e aguardaram até meia-noite acontecer o presente de Jesus. E nada, né? Eles foram dormir meio decepcionados. Naquela noite entrou um ladrão naquela casa. E roubou, dentre outras coisas, uma joia de família, preciosíssima. Aí no dia seguinte eles ficaram consternados, falaram assim, nossa, que belo presente de grego, né? E foram conversar com o Chico. Ô Chico, pô, aconteceu isso daí, você disse que Jesus ia dar um presente pra gente, entrou um ladrão na minha casa, o ladrão roubou a joia da família, e ele falou, mas esse foi o presente. E aí o Chico explicou que ligado àquela joia, existiam dezenas de espíritos, né? Dezenas de espíritos de condição inferior. Muitos deles foram doutrinados pelo Evangelho no lar, mas ainda alguns sobraram. Quando o ladrão roubou a joia, esses espíritos foram junto. Então, esse foi o presente. Né? Eles se livraram de uma pancada de obsessores aí o ladrão teve que se virar lá com os obsessores e com a joia. Que coisa, né, pessoal? Daniel, baseado nesse relato, aqueles caçadores de tesouros perdidos, não pode pegar uma bomba desse tipo? Eles acharam Pode. um tesouro muito valioso. Com alguns espíritos ligados ali. Ou milhares de espíritos ligados. Ou milhares de espíritos ligados. Aí a gente tem aquelas velhas lendas, né, da múmia, em que aquelas pessoas que entraram na câmara das múmias lá, de repente se viram presas de doenças misteriosas e acabaram desencarnando. Pode existir um fundo de verdade nessas lendas. Né? Quando Howard Carter ele descobriu o túmulo de Tutankhamon, isso em 1918, das pessoas da expedição que descobriu o túmulo de Tutankhamon, somente ele sobreviveu. Todos os outros morreram de doenças misteriosas. Vai saber se não existiam espíritos guardiães daqueles tesouros todos lá e que estava no comprometimento kármico daqueles lá desencarnarem dessa forma. Pode ser. Né? Ou pode ser que eles receberam uma carga magnética muito densa, proveniente daqueles locais, e desencarnaram dessa forma. Mas que existe um porquê que explica tudo isso? Isso existe. Semana que vem a gente continua, tá? A gente vai continuar agora, capítulo 27, das contradições e das mistificações. Estamos acabando já, falta só isso aqui para a gente acabar esse livro. Então vamos agora, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecer pelo momento que estamos vivendo,
por essa época espiritual que estamos vivenciando, por esse momento de transição planetária do qual estamos fazendo parte. E pedir o quê? A força necessária para nós seguirmos na nossa caminhada da melhor maneira possível. Com ética, com perseverança, com foco profundamente espiritual, com o objetivo de crescermos. Para que um dia, ao chegarmos na nossa verdadeira pátria, olharmos para trás e termos uma justa satisfação de termos vencido, se não todos, pelo menos uma boa parte dos desafios que foram por nós propostos antes da presente encarnação. Nunca é demais repetir, tenhamos sempre a visão espiritual de tudo e de todos nessa vida. Paz e luz, que assim seja.